Uniclac. Fala galera, beleza? Mais uma vez professor Douglas de Química aqui na LAC Concursos e a gente vai ver hoje teorias atômicas. Vamos lá? Vamos ver primeiro como isso é cobrado justamente nos concursos? Uma questão diz assim, olha, a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos foi obtida em 1897, a partir de experimentos conduzidos pelo físico britânico Joseph John Thomson, JJ Thomson. Esse experimento refere-se ao quê? E a emissão de quê? Vamos lá. Segundo as alternativas, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. E aí ele deu aqui algumas alternativas. Para isso, vamos falar um pouco dos modelos atômicos e depois voltar nessa questão? Vamos lá? Seguinte, quando a gente fala de modelos atômicos, é impossível a gente não começar falando justamente desse cara, John Dalton. Certeza que você já ouviu falar lá dos átomos, da onde surge essa ideia. Quem foi John Dalton? Na verdade, John Dalton, ele se inspirou nessa palavra átomo para cunhar cientificamente a primeira vez a palavra átomo, vindo lá dos filósofos atomistas, há mais de 2000 anos antes dele, certo? Visando explicar o que era a constituição da matéria e, claro, como responder às leis ponderais. Que leis ponderais? Lá na frente a gente vai falar delas, tá? Com mais calma, fica tranquilo que a gente vai falar delas. John Dalton, então, no século XIX, finalzinho ali, ou melhor, começo do século XIX, 1800 e pouquinho, propôs então o primeiro modelo atômico que é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Isso aqui, ó, bola de sinuca. Por quê? Dá uma olhada, ele achava que o átomo era isso aqui, ó, redondo, certinho, homogêneo. Vamos ver as características do que ele queria falar em relação aos átomos? Presta atenção nisso aqui, ó. O que ele tinha então? Característica. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. A própria palavra átomo significa não divisível, certo? E por isso ele falava que toda a matéria, tudo que é material, é constituído de átomos. Quem são esses átomos? Os átomos, eles são maciços, indestrutíveis, eles basicamente, eles são a menor partícula possível, certo? Ele diz que um elemento possui átomos da mesma massa e as mesmas propriedades. Então ele separou os elementos químicos baseados nesses átomos que apresentariam massas específicas. Cada átomo, cada elemento teria uma massa com umas características de propriedades específicas. O que diferenciariam um elemento de outro seria justamente a massa desses átomos. E quando esses átomos se agrupavam, certo? Eles formariam as substâncias químicas. Todas as substâncias que nós conhecemos, nada mais são do que agrupamento desses átomos aí. Fechou? Isso é o que nós conhecemos como modelo de Dalton. Quase 100 anos depois, tá? Em 1897, surge o modelo atômico de Joseph John Thomson, certo? Algumas características experimentais já não batiam muito com a teoria atômica de John Dalton, então ele precisava refazer. E Joseph John Thomson, através de um experimento muito importante, utilizando o que nós chamamos de ampola de Crookes, aqui está bem descritinho como ela funciona, ele conseguiu descobrir a natureza elétrica da matéria, certo? Qual é o experimento que Joseph John Thomson utilizou? Isso eu tenho que gravar, professor? Tem, tá? Tem experimento de raios catódicos, certo? Foi experimento de raios catódicos que ele utilizou. E o que ele descobriu, professor? Ele descobriu que os átomos, todos eles, possuem características elétricas, ou seja, são eletricamente neutros, e que possuem uma partícula menor do que o átomo. Foi a primeira vez que alguém provou a existência de algo menor do que o átomo. O que é esse algo menor, professor? É uma partícula subatômica denominada elétrons. Foi a primeira partícula subatômica. O modelo que ele descreveu, assim como Dalton
falou sobre o modelo da bola de bilhar, nós falamos aqui no modelo conhecido como modelo do pudim de passas. Preste atenção nas características desse modelo. Então, no modelo de Joseph John Thomson, tá aqui o pudim de passas, ó, é isso aqui. Ele seria como? Tá aqui o átomo, ó. Características. Primeiro, ele já não é mais maciço, ele só é homogêneo. Preste atenção, ele é homogêneo. A densidade do átomo ela é uniforme. Então ele falava que o átomo inteiro tinha as características dele, né, toda a massa, igualmente distribuída. O átomo agora é divisível. É a primeira vez que alguém cita essa característica para o átomo. O átomo se tornou divisível. Lembra? Indivisível em Dalton, Joseph John Thomson. Divisível por quê? Porque possui justamente os elétrons. O que são esses elétrons? São partículas de carga negativa que estão incrustadas em uma massa positiva. Isso foi a característica do modelo atômico de Joseph John Thomson. Característica, o átomo ele é neutro. Cuidado, hein? O que significa neutro, professor? Ser neutro significa que tem cargas positivas iguais às cargas negativas. É isso. Significa que tem cargas positivas e cargas negativas. Tá? E foi Thomson que trouxe essa característica para o átomo. Vamos ver então. Professor, esse é o modelo mais atual? Não é não, tem mais, né? Tem, vamos lá. Preste atenção nesse modelo aqui, ó. Modelo de Ernest Rutherford. Quem foi Ernest Rutherford? Tá aqui esse cara. Ele, também de maneira experimental, conseguiu identificar algumas características. A primeira coisa é que o experimento que ele utilizou era chamado de espalhamento de partículas alfa. Lembra que eu falei que lá em Joseph John Thomson eu precisava gravar qual era o nome do experimento? Aqui eu tenho que gravar também, professor? Tem que gravar. Gravar qual é o nome desse experimento? Espalhamento de partículas alfa. Bom, e como foi feito? Ele fez o seguinte. Segundo as características desse experimento, que foi realizado por esse cara chamado Geiger e Marsden, certo? Ele fez da seguinte maneira. Para tentar demonstrar que estava errado Joseph John Thomson, ele utilizou o seguinte. Primeiro, ele usou uma caixa que possuía um pequeno orifício e dentro dessa caixa ele colocou uma partícula radioativa que emitiria essas partículas chamadas de partícula alfa, um tipo de radiação. Essa radiação, então, seria disparada contra uma lâmina de ouro e ao redor dessa lâmina teria um detector, né, uma folha que marcaria justamente por onde estava passando. Se o modelo de Thomson fosse correto, o que deveria acontecer? Ou toda a radiação alfa, todas essas partículas alfa deveriam passar direto, ou nenhuma. Uma das duas coisas deveria acontecer. Mas o que aconteceu? Segundo o modelo de Rutherford, quando ele fez esse experimento, ele percebeu que sim, a maior parte passou sem se desviar. Mas houve alguns que tiveram pequenos desvios na frente e alguns que tiveram desvios mais acentuados e até reflexão. O que ele identificou então? Ele falou, opa, significa que o modelo de Thomson está errado. Como é então o modelo de Rutherford a partir de agora? O modelo de Rutherford vai dizer que o seguinte. Primeiro, o átomo ele é dividido em duas regiões. Uma conhecida como núcleo e outra conhecida como eletrosfera. O núcleo ele tem as seguintes características. Primeiro, é central ao átomo. Segunda característica, é composto de duas partículas, os prótons e os nêutrons. Vale ressaltar, os nêutrons não foram descobertos por Rutherford. Tá? Ele apenas descreveu que deveria ter lá. Ele falou, não, tem que ter. Tá? Porque não tem como só ter prótons. Ele conseguiu identificar que tinha prótons, cargas positivas lá, mas que deveria ter uma outra carga que mais tarde seria chamada de nêutrons. Fechou? Bom, ele então descreveu que esse núcleo ele teria praticamente toda a massa do átomo. Como assim, professor? Ele seria, primeiro, extremamente pequeno, certo? E que quase toda a massa do átomo estaria naquela região ali. Por isso
que quando ele olhou para a questão de desvio, de vez em quando alguém batia e voltava, certo? Outra característica lembra que algumas tinham um desvio pequeno? Por quê, professor? Por causa dessa carga positiva. As partículas alfa possuem cargas positivas. Então, quando uma carga positiva se aproxima de outra, elas se repelem. E isso que causava o desvio. O que demonstrou que essa região era muito pequena é justamente porque a maioria das partículas alfa conseguiu passar sem se desviar. Nem pouco, nem muito. Ou seja, passava direto. A maior parte. Então, o átomo teria essa região muito pequena chamada núcleo, que teria praticamente toda a massa do átomo e que seria extremamente pequena e, claro, teria cargas positivas. Certo? Ou seja, elevadíssima densidade nessa região. Outra região bem importante é a região mais externa, que é conhecida como eletrosfera. Ela se encontra ao redor do núcleo. Então aquele pequeno ponto central, que é o núcleo, ele é envolto na eletrosfera. E o que tem na eletrosfera? Elétrons. Os elétrons estão lá em órbita, estão girando ao redor do núcleo. E possui uma massa pequeniníssima, praticamente desprezível. Ou seja, em relação a todo o átomo, quando o átomo perde elétron, a massa dele praticamente se permanece inalterada. Então é por isso que a massa do elétron é classificada, né, ou caracterizada como desprezível. Bom, entretanto, a maior parte do átomo é constituída justamente da eletrosfera. Ou seja, a eletrosfera é praticamente um grande vazio. Dá uma olhada nessa representação nossa aqui. Só para que você tenha uma ideia. Imagine um estádio de futebol. O estádio de futebol inteiro seria o átomo. O que seria o núcleo, professor? O núcleo seria uma bola. Pode ser uma bola de futebol, uma bola de ping-pong, uma bola lá no meio, uma bolinha pequena em relação ao estádio inteiro. E o restante do estádio, professor, seria a eletrosfera. Ou seja, nós estamos falando aí de, 10 mil a 100 mil vezes menor o núcleo do que o restante do átomo, ok? Muito pequenininho o núcleo mesmo. Aqui não consegue representar essa característica, certo? Isso aqui, basicamente, é o modelo de Rutherford. Vamos ver outro modelo? Por que outro, professor? Porque tinha um pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Na verdade, Rutherford tinha um probleminha. Os elétrons, eles têm carga negativa e estão lá girando ao redor do núcleo, correto? O núcleo é positivo. O que impede de um elétron simplesmente ser atraído por esse núcleo? Isso era uma indagação justamente de um físico em relação ao modelo de Rutherford. Enquanto não houve literalmente o avanço em relação à mecânica quântica, não foi possível responder. Quem respondeu essa pergunta, né, foi justamente o cara chamado Niels Bohr. Quem que é Niels Bohr? Ele inclusive foi aprendiz de Rutherford. Tá? Ele foi aprendiz de Rutherford. O que ele fez, professor? Ele corrigiu uma coisa, a eletrosfera do modelo atômico de Rutherford. Então, ele acabou formando uma outra teoria atômica que ele mesmo descreveu como sendo o modelo atômico de Rutherford Bohr. O que ele mudou, professor? Está aqui, ó. As camadas eletrônicas. Ele falou o seguinte, olha, a eletrosfera, ela tem algumas características bem importantes. Vamos ver quais são essas características bem importantes? Primeiro, os postulados, eles se resumem ao quê, professor? Primeiro, os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas circulares e não irradiam energia. Como assim, professor? Porque para o elétron cair lá no núcleo, ele teria que liberar energia. Porque ele está lá girando em torno do núcleo. Carga negativa, núcleo carga positiva. Então ele deveria cair lá, né? Só que para ele cair, ele teria que emitir. E ele não faz isso. Então eles giram em torno do núcleo em órbitas circulares, mas não irradiam essa energia, eles não liberam essa energia, ok? Mas, entretanto, ele pode dizer o seguinte, o elétron ele pode passar de uma órbita para outra. Para que isso ocorra, ele precisa absorver energia e saltar para uma camada mais externa. O que ele percebeu é o seguinte, esse elétron estava ali, girando em torno do núcleo, ele, vez ou outra, absorvia energia.
Quando ele absorvia energia, ele saltava para uma camada mais externa, dentro da própria eletrosfera. E ele poderia, então, emitir essa energia e voltar para a camada mais interna, certo? E ele explica esse processo aí, que essa energia emitida ou absorvida não é contínua, ou seja, ela é pontual. Ele não vai ficar emitindo e absorvendo o tempo inteiro. Ele faz o quê? Ele absorve, emite. Absorve, emite. É assim que funciona. Fechou? Bom, vamos lá para o modelo então. Olha só como funciona. Como assim, professor? Tá aqui, ó. O salto quântico ocorre como? Tá lá os elétrons girando, tranquilo. E de repente ele recebe energia. Que forma de energia, professor? Existem algumas formas de energia. Aqui, ó. Calor é uma delas. Fogos de artifício é a principal representação disso aqui. Quando você olha para os fogos de artifício, colorido, bonito, professor, o que faz eles ficarem colorido? Não é corante, professor? Não. Na verdade, é que lá naqueles fogos de artifício existem alguns metais. E esses metais possuem elétrons que quando estoura os foguetes lá, ele absorve energia na forma de calor. E o que acontece, professor? O elétron então salta para uma camada mais externa. Pera aí, professor. Então quando o elétron salta para uma camada mais externa, é que fica colorido? Cuidado! Não. É aqui a pegadinha, tá? Aqui a pegadinha de tudo quanto é prova de vestibular, de concurso, de tudo, tá? Sempre a pegadinha de Niels Bohr é aqui, porque muita gente pensa que é nessa parte aqui que ele salta para a camada mais externa que ele emite luz. Não, ele não emite. Para um elétron saltar de uma camada mais interna para uma mais externa, ele tem que absorver energia. Entretanto, depois que ele absorve essa energia, o que ele faz? Ele retorna para uma camada mais interna. E quando ele retorna para essa camada mais interna, ele libera energia na forma de fótons, com características, com energias específicas. Então, quando você olha, por exemplo, esse aqui de baixo, nada mais é do que, por exemplo, um teste de chama. Então, você vê que cada elemento tem uma cor característica. E aqui você tem justamente como foi feito cada uma das camadas e como ele descreveu justamente o modelo atômico dele. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhada então na questão que a gente estava vendo? Então, olha lá, ó, a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos foi obtida em 1897, a partir do experimento conduzido pelo físico britânico Joseph John Thomson. Esse experimento refere-se a e a emissão de quê? Vamos lá, ó, para que a gente lembre. Esse experimento se refere-se ao quê? Primeira característica, raios catódicos. Raios catódicos, efeito fotoelétrico. Opa, eu já sei que é raios catódicos. Não pode ser efeito fotoelétrico, professor. Então, ó, letra C e letra D, eu já sei que não pode. Outra característica que ele demonstrou para mim é que ele quer saber que esses raios catódicos se referem à emissão de quê? Qual foi a partícula que Joseph John Thomson descobriu, professor? Ah, professor, o senhor falou que a primeira partícula subatômica descoberta nada mais era do que os elétrons, professor. Isso mesmo? Isso mesmo, isso aí. Lembra disso aqui, ó. Modelo atômico de Joseph John Thomson fala de raios catódicos com emissão dos elétrons. Ele descobriu que esses raios catódicos nada mais eram do que a emissão desses elétrons. Fechou? Vamos ver outra questão? Olha só. Ele diz o seguinte. Em épocas distintas, os cientistas Dalton, Rutherford e Bohr propuseram cada um seus modelos atômicos e algumas características desses modelos são representadas a seguir. Então ele citou aqui Dalton, Rutherford e Bohr. Vamos ver aqui? Olha só. Primeiro modelo, ele não colocou na ordem, né? Mas ele falou, ó, tem um modelo que diz o seguinte. O átomo contém espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso. O núcleo do átomo tem carga positiva. Para equilibrar essa carga existem elétrons ao redor do núcleo. Segundo modelo, átomos maciços e indivisíveis. Terceiro modelo, elétrons se movimentam em órbitas circulares em torno de um núcleo atômico central. A energia do elétron
é a soma da sua energia cinética, movimento, e o potencial, posição. Essa energia não pode ter um valor qualquer, mas apenas valores que sejam múltiplos de um quânton, ou de um fóton. E os elétrons percorrem apenas órbitas permitidas. Espera aí, como assim, professor? Vamos voltar. Quais são as características? Espera aí, átomos maciços e indivisíveis, eu não posso errar. Esse foi o primeiro modelo atômico, o modelo de Dalton diz isso. Agora, e agora, professor, o 1 e o 2, quem que é? Vai fazer assim, ó. Primeiro modelo, você viu que ele praticamente não dá muita ênfase justamente aos elétrons. Ó, o átomo contém espaços vazios, o centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso, o núcleo do átomo tem cargas positivas, para o equilíbrio das cargas existem elétrons ao redor do núcleo. Ele falou muito pouco de elétrons. Olha o terceiro, elétrons movimentam-se em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central. A energia do elétron é a soma da sua energia cinética e potencial. Essa energia não pode ter um valor qualquer, mas apenas valores que sejam múltiplos de um quânton. Os elétrons percorrem apenas órbitas permitidas. Espera aí, professor, esse terceiro só fala de elétron, né? Pois é, se ele só fala de elétron, falando de órbitas, esse cara nada mais é do que Bohr. E, por consequência, aquele primeiro ali é Rutherford. Bom, sabendo disso, né, a alternativa que representa a correta relação entre os cientistas propuseram e o modelo atômico por ele proposto. Vamos lá, Rutherford é o modelo 2? Não, professor, é o modelo 1. Rutherford modelo 1. Opa, achei aqui 1 e 2. Ou é a D ou é E. Para o próximo, Bohr é o modelo 2? Não, Bohr é o modelo 3, professor. E Dalton é o modelo 2. Então, tá aqui a resposta dessa questão. Certo, galera? É isso. Então, lembrem-se, estudem, façam os exercícios. E é claro, a gente está junto. Vamos lá.